Boa noite, sou Paulo Salvador, da Rede Brasil Atual e da TVT. Estamos iniciando agora mais um programa Contraponto, que é uma realização do Sindicato dos Bancários, daqui de São Paulo, e do Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Itararé. Hoje, excepcionalmente, nós estamos fazendo uma versão gravada, mas que vai ao ar agora em breve, não haveremos muita diferença do tempo que nós vamos comentar aqui. E, de novo, estão aqui com a gente alguns convidados. Na verdade, esse não é um debate, vai ser um bate-papo, como a gente sempre faz, buscando esclarecer, fazer o contraponto, né, das notícias que a gente tem aí na grande mídia, na velha mídia, a partir daquelas pessoas que estão fazendo uma nova mídia, construindo. E para isso está aqui conosco a Laura Capriglione, dos Jornalistas Livres, que você pode acessar através do jornalistalivre.org.br. De novo, a figurinha da casa, o Edu Guimarães, do Blog da Cidadania, e o Miro, né, do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé. Então, vamos começar já com uma questão bastante polêmica. Vamos passar um vídeo onde há uma manifestação do ministro da Casa Civil do governo interino. Quando se pensa no que era a legislação trabalhista, por certo foi um momento em que ela era absolutamente indispensável, a forma dura com que lá ela foi encarada. Só que a década de 40 já ficou para trás há muito tempo. Então nós temos que olhar rumo ao amanhã e, na dúvida, se ver o que os países desenvolvidos estão fazendo, e nós temos que fazer aqui. Essa questão do pactuado versus legislado, com sobrevivência, com sobreposição do pactuado sobre o legislado, isso é o mundo. Nós não estamos aqui inventando a roda, não. Isso é o mundo hoje, diante da competitividade que se estabeleceu para se ter emprego. E todo mundo tentando buscar o pleno emprego. Então tem que facilitar as formas de contratação. Ou então, então eu corro o risco de ficar desempregado. Vocês veem que o governo interino, né, não tem nenhum pudor de falar das suas propostas, né, de acabar com a CLT, é exatamente isso que ele está falando, que é uma conquista para lá de histórica entre nós, cujos resultados, né, fim do salário mínimo, fim de férias, fundo de garantia e um conjunto de outras coisas aí. Num plenário para empresários, né, que aplaudiram isso, né, obviamente sem conversar com os trabalhadores, e algumas pessoas e coloca de uma forma assim, como se fosse uma modernização. Não, olha, precisa modernizar. Então, algumas pessoas acabam sendo atraídos por essa roupagem. Então, eu queria o seu comentário, Laura, começar com você. Não, o descalabro completo, né? Quer dizer, quando teve a discussão do golpe, muita gente dizia que o que eles estavam querendo fazer era fazer o Brasil retroceder até os tempos da escravidão. Eu acho que é exatamente isso o que se trata, né? Quer dizer, acabar com os direitos trabalhistas hoje no Brasil parece uma coisa metafísica, mas a gente sabe que não é. Quer dizer, o Benjamin Steinbrück, que representa exatamente esse tipo de pensamento, não é que ele quer acabar com a carteira de trabalho, ele quer acabar com as férias, quer acabar com o 13º, quer acabar com o horário de almoço. Quer dizer, não é que nós célebre a frase dele, né? Que a pessoa come com uma mão o lanche e continua operando a máquina com a outra. Para que uma lei que estabeleça o horário de almoço, se nós podemos pactuar que a pessoa, que o trabalhador, porque sempre é nas costas do o trabalhador come com uma mão e opera a máquina com a outra mão. Quer dizer, é uma barbaridade completa. Isso numa situação em que a gente sabe que o Brasil ainda é um dos campeões mundiais de desigualdade social. Ou seja, o pouco que o Brasil tem, o que os trabalhadores conquistaram ao longo dos anos 40 até chegando hoje em dia, é isso que eles querem suprimir da vida de uma das classes trabalhadoras mais oprimidas de todo o mundo, de todo o capitalismo. Então, eu acho que vai ter que ter muita luta para impedir esses caras. E só uma coisa que é preciso notar, ele estava falando isso no seminário do LIDE, que vem a ser o seminário de um dos candidatos a prefeito de São Paulo, que é o João Dória Júnior, né? Quer dizer, é esse cara que hoje em dia está querendo administrar a cidade de São Paulo, aplicando a mesma lógica, quer dizer, deixa para os patrões tudo, para os empresários tudo, para os trabalhadores nada. A candidatura está sendo contestada na justiça pelos próprios parceiros do partido tão deles, louca né? que é. Tá certo. Seus comentários, do Guimarães? Olha, é assustador pelo seguinte, o que eu considero assustador na fala desse sujeito.
ele fala assim, vamos fazer o que estão fazendo os países desenvolvidos. Que países desenvolvidos? Qual? Estados Unidos? Não sei. Talvez, segundo o Steinbrück, naquela célebre entrevista ao Fernando Rodrigues, diz ele que nos Estados Unidos é assim. Agora, vamos ver quanto é que eles ganham, vamos ver há quanto tempo eles trabalham, né? Quantas horas eles trabalham. Vamos ver uma série de vantagens que tem nos Estados Unidos. Mas se você for à Europa, por exemplo, não é assim. A minha filha reside na Austrália há 7 anos. Não é, está muito longe de ser assim. Eles têm todos os direitos, mais alguns. Tá certo? O estado do bem-estar social é uma conquista europeia, o welfare state, que mudou a face do mundo por produzir países que, graças a esse estado do bem-estar social, estão fechando prisões. Você vai à Holanda, por exemplo, um país com uma forte rede de proteção social, os países nórdicos, esse próprio país que a minha filha vive, a Austrália, o nível de bem-estar social proporcionado pelo Estado, porque o Estado ele se incumbe de garantir algumas condições mínimas aí de dignidade para trabalhar. Mas o pior não é isso, não. É que esse Eliseu Padilha, ele termina a fala dele dizendo o seguinte, tem que ser assim, reduzir direitos. Basicamente o que ele diz é isso, tem que reduzir direitos porque senão vai ficar desempregado, não é isso que ele diz? Isso é uma barbaridade, porque o Brasil ele vem de mais de uma década gerando emprego formal, mais de uma década. Nós não estamos falando de voo de galinha, como chamam os economistas, de 2 anos, de 3 anos. Estamos falando de mais de uma década de crescimento da renda, crescimento do salário, crescimento do emprego formal, com todas as garantias, com todos os direitos. Que história é essa desse sujeito de falar que se quiser ter emprego no Brasil só tirando os direitos do trabalhador? Esse cara esses caras são loucos, eles ouvem o galo cantar em algum lugar, não sabe onde, e depois eles vão cacarejar também, entendeu? Então, eu acho que o Brasil vive um momento de uma ameaça muito séria a todas as suas conquistas, às novas gerações, e a gente precisa se insurgir contra isso de uma forma veemente e urgente, eu acho. O fim da CLT parece pegar as pessoas com emprego, né, Miro? Mas a questão, ela mexe toda, né, com a população, né, com quem faz bico, por causa do salário mínimo. Por favor. Concordando com o que foi falado anteriormente, nessa atividade, segundo os relatos da imprensa, os empresários estavam excitadíssimos, aplaudiram quase que de pé, tiveram orgasmos, né? São os mesmos que apoiaram o golpe, né, que financiaram o golpe. O Padilha é um representante desses golpistas, né? Eliseu Padilha é exatamente isso. Quando ele diz que ficou para trás há muito tempo, na verdade, ele ficou para trás há muito tempo, esse governo ficou para trás há muito tempo. O que eles querem instituir é isso, retirar direitos trabalhistas, utilizando uma linguagem marota, porque eles não falam, vamos extinguir a CLT. Eles falam, vamos substituir o legislado pelo negociado. É uma linguagem, um juridiquês para enganar trouxa. Substituir o legislado pelo negociado tudo que tiver na lei morre e vale o que é negociado. Categorias mais fortes talvez até tenham condições de manter, mas dificilmente vão conseguir manter. Categorias mais frágeis organizativamente vão perder todos os direitos. Perdem todos os direitos, né? Além disso, nessa mesma atividade, ele falou da história da terceirização. Ele quer aprovar o projeto de terceirização, né? Então, o que eles estão tentando instituir no Brasil é o retorno ao período antes da CLT, antes da Revolução de 30. O argumento internacional de que você, ao fazer isso, gera emprego, a experiência internacional mostra exatamente o inverso. A Espanha talvez seja o local que o Eliseu Padilha devesse viver, né? A Espanha instituiu cerca de 30 tipos de contratos diferentes de trabalho. São 34. 34. O que isso gerou na Espanha? Gerou a quebradeira da Espanha. Aumentou o desemprego. E aumentou o desemprego acompanhado de precarização de quem está trabalhando. Então, hoje na Espanha, você tem um índice de desemprego, estava por volta de 20% da PA, da população economicamente ativa,
e atingia cerca de 50% da população economicamente ativa jovem. Ou seja, a precarização do trabalho não gera emprego. A precarização do trabalho gera piores condições para o trabalhador. Ele fica mais frágil, né? E nesse caso ainda, o que você tem é que, ao instituir essas regras, terceirização, negociado sobre o legislado, o que nós vamos ter, por exemplo, bancários. Vamos pegar a categoria dos bancários. Hoje, terceirização se dá na atividade meio, não é isso? Se dá na segurança, na limpeza. Tal. Instituindo a terceirização na atividade fim, que é o projeto de lei que passou na Câmara, que a Dilma ia vetar, e exatamente por isso os empresários fizeram tanta coisa para dar o golpe, né? Que a Dilma já tinha anunciado que vetaria, né? Instituindo, o que vai ocorrer? O caixa do banco vai ser terceirizado. O caixa do banco vai ser terceirizado. Você tocou, foi para o caminho bom aqui, né? Importante esclarecer para o nosso telespectador, que o internauta, o que é o legislado sobre o negociado, né? O negociado, ele só pode ter como base o que a lei diz. Menos que isso não pode. Então é a base da lei. Isso. Então você pode negociar mais. Eles querem apresentar o contrário. Exatamente. Né? O contrário para que possa, por exemplo, então eu pago menos que o salário mínimo, porque a categoria aceitou e lá determinadas condições. Mas você falou da terceirização. Recentemente, agora, nos últimos dias, o líder do governo na Câmara, o Luiz Nunes, disse que ainda não recebeu o sinal para que acelerasse o debate da terceirização, né? Claro que estão esperando, acho que a discussão da votação do impeachment. Qual o resultado dessa ideia da terceirização, como você já começou a abordar, Miró? Eu acho que eles já deram o sinal. Eles já deram. A Luísa talvez esteja com algum problema de audição. Eles já deram o sinal. O Eliseu Padilha falou explicitamente isso nesse seminário do Júnior. Parece que o João Dória detesta quando eles chamam de Júnior, né? Então vou chamar só de Júnior, não vou chamar de João Dória, só para sacanear o cansado. Boa. O Júnior, no seminário do Júnior, o Eliseu Padilha já falou em acelerar a terceirização, né? E falou escancaradamente, é preciso um novo rumo para a terceirização no Brasil. Esse foi o termo que ele utilizou. Na semana passada também, o Judas, como que é o nome dele? Michel Temer, o Judas também acionou o presidente do Senado, o Renan Calheiros, para dizer que queria pressa na Agenda Brasil. Uma das medidas na Agenda Brasil é exatamente a terceirização. Tem um monte de maldade na Agenda Brasil, né? No programa do Judas, do Michel Temer, tem lá o tal da ponte para o futuro, que a turma brinca que é a pinguela para o passado, né? Para o inferno. A pinguela para o inferno, ela também é explícita. Então, na verdade, já tem orientação para acelerar a terceirização, né? Isso vai, Paulo, na minha opinião, é isso. Eles estão pegando, numa fase de bonança na economia, eles estavam ganhando dinheiro, não gostavam muito do Lula nem da Dilma, mas estavam ganhando grana. Numa fase da crise econômica que atinge o Brasil, eles agora, na teoria marxista, se chamaria luta de classes. Na teoria liberal, se chama conflito distributivo. O que eles estão querendo fazer? Na crise, eles querem jogar toda a crise na costa do trabalhador. Daí vem terceirização, daí vem negociado sobre o legislado. Negociado sobre o legislado, em categorias fortes, em momento de bonança, você até pode conseguir alguma coisa a mais. Negociado sobre o legislado, em período de crise, de desemprego, é a chamada negociação da forca com o enforcado. O patrão entra com a forca, o trabalhador é o enforcado. Eu ia usar outro exemplo, mas não é o caso na televisão. Vamos lá, Edu, seu comentário. Eu acho, o Miro praticamente falou as medidas principais aí que realmente seriam tomadas na área trabalhista, por enquanto, né, como aperitivo. Mas eu acho que isso tudo se insere num pacote maior, que a gente vai lá e o ministro da Saúde deixa escapar conversa que ele evidentemente teve com o Temer sobre reduzir o SUS. Você vai o outro, ministro da Justiça, ele quer acabar com um instituto que eu acho que é republicano, que para o PT, para os governos da Dilma, do Lula foi muito ruim, mas é uma garantia para a sociedade de que as instituições vão funcionar, que é a questão da escolha do Procurador-Geral da República.
que ele é o critério que existe hoje de uma lista tríplice formulada pelo Ministério Público, pelo menos impede que o presidente de plantão, se você seguir esse critério, presidente de plantão, agora nós estamos vendo por que o republicanismo é bom, porque nem sempre nós estamos no poder, não é isso? Então, estando no poder uma outra força que não é a sua, um outro grupo partidário, o Procurador-Geral da República ele tem que ser independente. Quando governava o Brasil o senhor Fernando Henrique Cardoso, ele indicou o primo do vice-presidente da República, do Marco Maciel, que era o Geraldo Brindeiro, que ficou conhecido como o engavetador-geral da República e que ele não deixou, em 8 anos de Fernando Henrique, não deixou passar uma ação contra o governo, uma ação que desagradasse o governo federal, e todas as CPIs, todas as investigações. O chefe da Polícia Federal, se não me engano era o Chelotti, né? que ele era filiado ao PSD, não era o Chelotti, que era filiado ao PSDB, mas eles tiveram chefe da polícia, delegado-geral da Polícia Federal, filiado ao partido do governo. Então você tem o quê? A questão do SUS, que realmente eles também querem, essa agenda deles prega, por exemplo, que o SUS não seja mais submetido a ações judiciais que têm sido, que a saúde pública, os planos de saúde, perdão, além do SUS, não sejam submetidos às ações judiciais que dão ao consumidor, àquele usuário de plano de saúde, a condição de processar um plano de saúde que esteja descumprindo normas, não esteja oferecendo todas as coberturas. Eu mesmo tenho uma filha que foi beneficiada por isso, e todos nós podemos ter esse problema amanhã, porque a gente sabe que na hora que você chega no hospital, está lá morrendo, o plano de saúde, ele nega procedimentos e aí você está vendido, e a única saída é a justiça. Eles estão querendo mudar esse marco regulatório, as normas da ANS, e então toda essa, além do prejuízo para o trabalhador, que eu acho que o que é mais preocupante é a terceirização, como o Miro falou, porque ao penalizar a atividade fim, né, atividade fim, eu acredito que, para concluir, ao penalizar a atividade fim, eu acredito que você abre as portas para um mercado como nós nunca tivemos no Brasil, um nível de insegurança para o trabalhador que nós nunca tivemos no Brasil, e isso tem que ser combatido de qualquer maneira, né? Muito bem. Laurinha, já a gente vai entrar no intervalo. Comenta que depois nós vamos voltar com um assunto bem quente, que são a censura. Não, eu queria só falar uma coisa que eu acho o seguinte, eu acho que eles estão mostrando o tamanho da carranca que eles têm para apresentar para os trabalhadores. Mas acho que eles ainda não estão apresentando, não estão vindo com todo o estoque de maldade deles, que eles já prometeram nesse documento Ponte para o Futuro, ou Pinguela para o Inferno, que ele já está lá documentado o que eles pretendem fazer, mas eles ainda não estão conseguindo vir com tudo, porque, de fato, a gente tem um momento ainda indefinido da situação política brasileira. Nós ainda temos um processo de impeachment em curso. Quer dizer, então, é importante que os trabalhadores percebam esses sinais maléficos que eles já começam a demonstrar, para saber o tamanho da luta que e o tamanho dos problemas que eles estão colocando, o bode que eles estão colocando na nossa sala. Nós vamos precisar nos defender, e acho que aí fica muito claro por que o golpe foi dado. Quer dizer, o golpe foi dado porque era preciso, do ponto de vista deles, resolver o conflito distributivo da maneira que só favoreça os empresários. Então, acho que nós estamos vendo agora qual é a verdadeira cara do golpe. O problema não é tirar a Dilma é o menor dos problemas. O problema é o que eles querem, o rolo compressor que eles querem passar sobre todos os direitos trabalhistas. E que a terceirização é um grande passo. Agora, eu
lamento que os meus sentimentos, minhas sensações sejam tão pessimistas. Eu acho que o que vem depois, se eles conseguirem consumar o golpe, o que virá vai ser uma coisa muito pior do que eles estão até agora demonstrando. Por isso é importante a luta pela democracia, a luta para fazer valer o mandato popular. Porque o que eles não ganharam nunca nas eleições, é isso que eles estão querendo fazer valer agora. Quer dizer, o tapetão, mas o tapetão não é para derrubar a Dilma, não é para trocar A por B. É para fazer valer todo esse programa que o povo brasileiro rejeitou sistematicamente. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo nessa edição do Contraponto e voltamos já já com os blogueiros. A TVT é uma emissora educativa sem fins lucrativos da Fundação Sociedade, Comunicação, Cultura e Trabalho, associada à TV Brasil. A TVT faz parte de um projeto de comunicação mantido pelos trabalhadores do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e região. E conta ainda com vários parceiros, como o Jornal ABCD Maior, a Rede Brasil Atual, a Revista do Brasil e a Rádio Brasil Atual. Somos comprometidos com o interesse público, com a democracia e com o trabalhador brasileiro. Produzimos conteúdos de forma compartilhada, priorizando a educação, cultura e a cidadania, além de conectar pessoas. Sua participação é fundamental para a construção de uma comunicação mais democrática em nosso país. Agradecemos sua audiência. Bom, foi muito legal o papo no primeiro bloco. Agora vamos pegar o nosso ambiente, né? A censura, restabelecer uma censura em algumas linhas, né? A primeira é o corte de patrocínios nos blogs, né? Diário do Centro do Mundo, Brasil 247, Conversa Fiada, Viu o Mundo, Carta Maior, enfim, nós, a Rede Brasil Atual, né? O Blog da Cidadania. E junto com isso, nós tivemos também uma publicação que o Diário do Centro do Mundo fez, destacando que jornalistas dos jornais de grande circulação, eu não gosto nem de falar de grande circulação, eu falo da velha mídia, né, da mídia golpista, né, estão sendo pressionados a falar mal da Dilma, né, não pode mais cobrir, já não podia cobrir e tal. Então eu queria que vocês comentassem, né, vamos de novo começar com a Laurinha. As damas né? primeiro. É isso. Bom, eu trabalhei a minha vida toda na imprensa, nessa imprensa tradicional, corporativa, trabalhei na Abril, trabalhei na Folha e tal, trabalhei na Globo, mas é preciso a gente perceber que, de fato, aquilo que era antes, que era antes, assim, algumas determinações gerais, algumas orientações editoriais gerais, que em geral se expressavam nos editoriais, que isso tudo invadiu o noticiário, o noticiário se tornou editorializado nos últimos tempos e, hoje em dia, a opinião do patrão ela é massacrante sobre os trabalhadores. Então, aquela história que virou um dístico, né? Aquela história do partido da imprensa golpista, isso é mais verdadeiro do que nunca. Quer dizer, a liberdade dos trabalhadores da imprensa, dos jornalistas, de pegar e fazer uma reportagem bacana, fazer uma reportagem honesta, de fazer uma reportagem que mostre todos os lados em discussão, isso tudo acabou. Quer dizer, a imprensa, a grande imprensa, hoje chamada grande imprensa, porque ela hoje nem é mais grande, mas essa imprensa tradicional, ela virou mesmo uma coisa que repete de manhã, de tarde, de noite, a mesma coisa, sempre contra os movimentos sociais, contra os partidos de esquerda, sempre contra o PT e sempre contra os governos da Dilma e do Lula. Então, dentro desse cenário, ganhou uma importância gigantesca os blogs, a imprensa independente, que em geral é veiculada por jornais impressos, mas muito pela internet. E essa imprensa, durante os governos do PT, recebeu pouquíssimo financiamento público, merreca, migalhas do financiamento público.
porque o grosso do financiamento público continuou, paradoxalmente, indo para a TV Globo, indo para os jornalões, indo para a Veja, indo para esses veículos, que eram os veículos que sapecavam o governo Dilma e o governo PT com as piores calúnias. Bom, agora nem mais isso virá, conforme já anunciou o novo governo. Quer dizer, está cortado tudo. Agora todo o dinheiro a verba pública irá, na forma de patrocínio, financiar a velha empresa. Quer dizer, ao mesmo tempo, eles acabam de anunciar, ou está em gestação, a extinção da TV Brasil, que é a única experiência importante de TV pública. Ou seja, eles não querem mesmo, definitivamente, a voz do contraditório. Não pode entrar o contraditório. E isso não é nenhuma novidade. Quer dizer, vamos combinar, a ditadura militar massacrou as vozes oposicionistas. Todos os governos discricionários, todos os governos de trabalhadores, todos os governos contra os trabalhadores, sempre tiveram que calar as vozes dissonantes. O governo Temer, sem legitimidade, sem ter sido eleito, está fazendo a mesma coisa. Então, é uma tragédia que o que está ocorrendo em termos da liberdade de manifestação e expressão, mas eu acho que está nas nossas mãos agora a fazer a resistência. Quer dizer, a resistência que nós vamos ter que fazer em todos os setores, que os bancários vão ter que fazer em defesa dos seus empregos, nós vamos ter que fazer para defender essa imprensa livre que, bem ou mal, a gente conseguiu gestar e gerar. E mais do que nunca, ela foi importante. Ontem eu estava vendo o Glenn Greenwald falando, o Brasil tem a imprensa empresarial mais concentrada do mundo. Mas, paradoxalmente, também tem a imprensa livre mais importante do mundo. Quer dizer, nós conseguimos hoje fazer uma contranarrativa que não existe em nenhum outro país. Então, e eu não acho que é por causa da verba pública, porque a verba pública que veio para nós foi uma merreca. Então, eu acho que nós vamos continuar lutando como sempre lutando. Edu. Bom, eu só quero ressaltar uma coisa que eu disse no bloco anterior, que eu acho muito importante as pessoas terem em mente toda vez que se falar no Brasil que a redução de direitos trabalhistas e de direitos da CLT é necessário para poder, que só assim é possível produzir mais emprego, isso é uma loucura, porque durante mais de uma década os governos Lula e Dilma conseguiram fazer crescimento exponencial do emprego com carteira assinada, sem abrir mão de um direito sequer, durante mais de uma década, e ampliando, inclusive, a massa salarial. Isso aconteceu durante 11 anos, aí, pelo menos 11 anos aconteceu isso, e de uma forma muito intensa. Para comentar essa questão da retirada de verbas para o blog, para os blogs, para os sites, eu fico muito à vontade porque eu sou um sujeito que nunca apelei a verba oficial. E eu acho que tem que ter, porque é difícil de fazer. Eu tenho um blog militante, eu financio o blog por outras fórmulas, mais pelos próprios militantes que aderem ao trabalho que eu faço. O blog da Cidadania é um blog de militância política. Então, eu não sou assim, um jornalista como os outros, tal. Eu não sou jornalista mesmo. Eu faço um trabalho que ele usa a linguagem jornalística, mas não é jornalismo, assim, na acepção da palavra, é mais militância. Eu admito isso e por isso que eu nunca fui buscar verba oficial. Mas eu acho que jornalismo custa dinheiro. Então, se a gente precisa mandar uma pessoa cobrir uma manifestação, fazer uma entrevista, fazer uma reportagem, precisa de recursos. Mas você tem uma perseguição, tá Sim. certo? Tem o processo, quer dizer, é essa forma de censura que a gente está abordando também, tá certo? Além da mídia tradicional, né, essa forma de pressionar, entendeu? Mas você fala uma coisa aqui que é muito importante, que era o terceiro tópico da minha fala. Veja bem, está havendo um golpe no Brasil, por isso que o golpe se chama golpe. Entendeu? Senão ele ia se chamar não golpe, porque é golpe justamente
Porque se viola, eles violam. Por exemplo, eu vou demitir o presidente da EBC. Não, mas não pode? Não, mas pode. Então eu acabo com a EBC. Eu acabo com a EBC. É Não, golpe. era a lei, né, para o internauta entender, né? A lei determina um mandato de 4 anos. Ora, então, Não desculpa a pode. lei. Mas Desculpa a lei. é um golpe. É um golpe. É golpe. O golpista, ele justamente, ele faz aquilo que não pode. Por isso que ele dá o golpe. Porque se ele fosse fazer só o que pode, ele não precisava de golpe. Ele ia lá, disputava eleição, assumia, botava faixa, tudo muito civilizado. Mas como se trata de uns brucutus, tá certo? Então eles fazem o que eles querem. E o que eles querem é justamente censurar. E eu acho... Aqui pegando um gancho no que alertou a sábia Laura Capriglione, jornalista mais sábia do Brasil. Eu vou dizer para vocês, as coisas estão assim pelo seguinte, porque o golpe não está consumado, a Dilma pode voltar. Ó, o Miro tá aqui se mexendo, porque o Centro de estar Estudo... coçando. O Barão de Tararé praticamente é um grande articulador de conteúdo, né, dessa mídia, dessas novas plataformas, tem feito um belíssimo trabalho. E, enfim, passam por lá todas essas questões, né, Miro? Tem um grande intelectual britânico chamado Perry Anderson, que quando o neoliberalismo começou a despontar na Europa, né, e nos Estados Unidos, né, ele escreveu um livro onde ele falava quais são as regressões que o neoliberalismo causa, do ponto de vista social, trabalhista e tal, mas o que isso impacta a democracia. E ele fez uma bela formulação. Neoliberalismo não combina com democracia. Né? Então, Precisa reprimir. Precisa reprimir. Aí é tiro e queda. Né? E ainda como nós estamos nesse ambiente de golpe, como disse Edu, então se eles estão pensando em retirar o direito trabalhista, em retirar conquistas sociais, entregar o país, entregar o pré-sal, não sei o que, eles sabem que vai ter reação. Precisa calar o povo, né? Eles precisam calar o povo. Então eles vão calar de diversas formas. Eles calam fazendo uma comissão parlamentar de inquérito contra a Uni. Exatamente. Eles calam fazendo espionagem para cima do Guilherme Boulos, do MTST. Eles calam falando que vão asfixiar financeiramente os sindicatos, retirando todo tipo de contribuição compulsória. Né? E eles vão tentar calar essa mídia alternativa, constituída de sites, blogs, revistas, que no Brasil acabou tendo um papel importantíssimo. É um grilinho que perturba essa mídia corporativa. Exatamente. Então eles vão tentar calar. Né? Eles vão tentar calar onde? Asfixiando financeiramente. Porque é isso, o que veio, infelizmente, vamos aqui entre nós, eu acho que alguns ministros ou sinistros do governo Temer deviam ter aula de republicanismo com Zé Eduardo Cardoso. Porque eles não têm nada de republicano. E o governo Dilma e Lula foram demais republicanos. Chegaram a entrar na luta de boxe com luva de pelica. Demais. Essa mídia alternativa, que era exatamente o que fazia o contraponto a esse pensamento burro, emburrecedor da mídia tradicional, essa mídia alternativa recebeu merreca de anúncio publicitário. Merreca é 0,2%. É nada. Enquanto a Globo recebeu 5,6 bilhões desses governos. Encheu as burras de grana. Encheu as burras de grana. Não, conseguiu refinanciamento. Conseguiu refinanciamento, tem o BNDES, um monte de coisa. O que foi feito, na verdade, os governos anteriores alimentaram cobra. E essa mídia alternativa não recebia nada, era super maltratada. Super maltratada. Recebia merreca. E sendo que tem que receber. Se o Edu não quer receber, é um direito dele. Mas toda a mídia tem que receber, porque eu pago imposto. O dinheiro, o dinheiro da publicidade oficial é meu dinheiro. Claro. Não é dos Marinho. Não é dos Marinho, inclusive porque eles sonegam. Eu não sonego. Né? Então, é meu dinheiro. Então, o dinheiro do meu imposto tem que voltar em publicidade. É o que tem na Europa, é o que tem na Itália, é o que tem na França. Né? Políticas de estímulo à diversidade e pluralidade. Eles, então, tentam asfixiar financeiramente. Eles, de republicanismo, eles não têm nada, porque vejam aqui o Alckmin. O Alckmin, por debaixo dos panos, financia um bocado de esgotosfera. Sim. Porque aí não é blogosfera, aí é esgoto. Os convênios. Esgoto. Não, e não só. É grana mesmo, é mesada, mensalão. Tem um que recebe 70 mil por mês, é mensalão. Mensalão, com dinheiro público. Então, é asfixiar financeiramente, é processar. Então, nós estamos tendo um avanço de processos, de ameaças, que eu digo Marcelo Auler, né? Ameaças, né?
é criminalizar, é criar uma onda, porque aí toda a mídia fica batendo bumbo. Fica batendo bumbo tentando criminalizar. Do mesmo jeito que criminalizou MST, MTST, tenta criminalizar a blogosfera, né? É reduzir qualquer espaço de opinião divergente, essa questão da TV Brasil. Eles falam que a TV Brasil não servia para nada. Não servia para nada. A primeira atitude deles foi, tirar o Ricardo Mello, que é um presidente que fere a autonomia. Fere a autonomia da Câmara. Fere a Constituição, né? Fere a Constituição, que fala em complementariedade de sistema. Aí depois, como o Ricardo Mello voltou, agora eles querem fechar. Ou seja, não, o PR Anderson tem toda a razão. O neoliberalismo não combina com democracia. Deixa eu fazer aqui caminho de volta, começando já por você numa outra questão. E as pesquisas, hein? Espera um pouquinho só. Eu reli agora esses dias no relançamento do livro do Perseu Abramo, Os Padrões de Manipulação, belíssimo né? Livro, Fui lá, belíssimo livro. Fui direto lá naquelas... A primeira delas, eles falam da ocultação. Né? Uma das melhores maneiras de você fazer a manipulação é você oculta. Bom, tinha pesquisa quase que todos os dias, né? Agora as pesquisas sumiram, tá certo? Então, queria que você comentasse isso e, ao mesmo tempo, ali já até fica uma dica para as pessoas que gostam de acompanhar as pesquisas. A CUT, através do Vox Populi, fez uma pesquisa que deu nada menos do que 67% dos brasileiros avaliam de forma negativa o governo interino, tá certo? 32% acham que ele é pior do que esperavam e o futuro não é nada animador. O desemprego vai aumentar, os direitos trabalhistas vão piorar e medidas como a idade mínima para aposentadoria vão prejudicar muita gente. Essas são as principais conclusões dessa pesquisa. Então, primeiro pegar esse negócio do livro. Esse livro do Perseu Abramo, para quem quiser entender de jornalismo, o que é jornalismo, é obrigatório ler. Esse livro devia ser leitura, né? Leitura obrigatória, que se chama Padrões de Manipulação da Imprensa. É um negócio impressionante. Assim. E ele trabalhou muitos anos na chamada também, né? velha mídia, né? Na mídia tradicional, na mídia hegemônica, e ele vai mostrar o seguinte: manipulação não é mentir, pode mentir também. Manipulação é ocultar e omitir, é ocultar e realçar. Isso é que é manipulação. Então, o que me interessa, eu realço. O que não me interessa, eu escondo. Então, se me interessa carimbar na testa do PT, que o PT é o partido corrupto, eu realço. Se me interessa esconder que os tucanos são corruptos, eu oculto. Não vira manchete, não vira destaque, não vira comentário. Esse livro eu acho que é um livro obrigatório. As pesquisas são isso, né? As pesquisas sumiram. Coisa impressionante. Não é para menos que chamam o Ibope de Globope. E não é para menos que chamam o Datafolha de Datafalha. Né? Ou Dataserra também, o outro nome que tem no Datafolha. Né? Sumiram. Sumiram por quê? Porque é evidente que esse governo já começou a despencar. Quer dizer, ele já chegou ao poder sem muito crédito. O Michel Temer não se elege nem deputado federal há muito tempo. Né? Já chegou ao poder em descrédito. Aí monta um time que é uma verdadeira, é aquela história do parlamentar português, é uma assembleia de bandido, dirigida por um bandido, que forma um governo de bandidos. Já monta um time que só tinha notáveis corruptos. Notáveis corruptos. Aí esse governo começou a afundar. Não tem mais pesquisa. As pesquisas estão sendo feitas. A informação que corre é que Datafolha fez pesquisa, Ibope fez pesquisa. Só que como os dados não interessam, não se divulga. Não se divulga. Essa pesquisa do Vox Populi ela é muito interessante, porque ela já vai mostrando quais são os pontos fracos. Né? Pesquisa serve também como instrumento de luta, de debate de ideias na sociedade. Eu acho que é isso que está ocorrendo com as pesquisas. E também as capas, né? Você sai do assunto, né? A capa da pílula do câncer, das revistas, né? A pseudociência. Pornografia, pseudociência, né? Roubando fotos de criança para pornografia, né? E aí outras capas, né? Como é que você Olha, a respeito disso que o Miro falou, sobre o que omite e o que realça, já dizia o Roberto Marinho que o inferno tem, vocês me desculpem, mas ele dizia o seguinte: o importante não é o que sai na Globo, o importante é o que não sai na Globo. Né? É aquilo que eles não publicam, aqui não divulgam, eu acho que talvez seja o grande problema, porque se divulgar tudo, eu advogo o seguinte, que a liberdade de expressão, a boa comunicação, é dizer tudo, talvez até muitas vezes o que não deve ser dito, mas se você pode dizer tudo, absolutamente tudo, alguém vai dizer isso que você disse que não é verdade, é mentira, e aí se estabelece
a verdade dos fatos. Só que em tempos de pesquisa, essa pesquisa Cult Vox Populi, eu acho que não surpreendeu ninguém. Eu acho que não surpreendeu ninguém porque esses dados já eram conhecidos em fevereiro. O que só tem um aspecto dessa pesquisa que eu achei muito interessante, e é que ele diz o seguinte, que um percentual crescente acha que o governo Temer está sendo pior do que esperavam que ele fosse ser. Isso. Tá? Eu acho que esse é o busilis dessa pesquisa. Mas tem uma outra pesquisa, esta do Instituto Datafolha, que ela é muito importante, muito interessante pelo seguinte, é uma pesquisa seminal, uma pesquisa que tem que ser levada em conta através do tempo, não é uma pesquisa de conjuntura, porque nas conjunturas as pesquisas dizem qualquer coisa. E tem pesquisas que falam a longo prazo. Essa pesquisa Datafolha, ela diz o seguinte, que o brasileiro, ele é de direita nos costumes, mas ele é de esquerda na economia. Quer os direitos, né? Ele quer os benefícios. Exatamente. Mesmo nas manifestações que tinha. O brasileiro não quer aborto, o brasileiro é extremamente fundamentalista, religioso, ele tem algumas coisas, né, assim, muito conservadoras do ponto de vista comportamental. Mas a forma como o brasileiro vê a economia, o brasileiro quer direitos trabalhistas, sim, vai falar, faça uma pesquisa, eles não têm peito de fazer essa pesquisa. Façam uma pesquisa, eles já fizeram, na verdade nunca mais fizeram uma pesquisa sobre o que o povo brasileiro acha das privatizações. Façam essa pesquisa. Eu aqui nesse programa de grande audiência, eu vou lançar um repto à Rede Globo. Faça uma pesquisa sobre o que o povo brasileiro acha das privatizações, ou da privataria tucana, ou da privataria PMDBista que eles estão planejando. O povo brasileiro quer a proteção do Estado, que é o papai Estado, que é o papai Estado, é que o brasileiro quer o Estado. Então, esse governo ele não tem como dar certo com os planos que eles têm, porque eu vou ser bem claro com vocês. Vamos supor que esse governo, de repente, começa a fazer coisas maravilhosas, amplia direito trabalhista, sabe? Não, distribui renda. Você bebeu essa... O que eu quero dizer para vocês é o seguinte... Além de tudo, eu preciso passar para lá aqui. Não, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, suponhamos que eles conseguissem produzir esse tipo de coisa, tá? É uma suposição. Nem bêbado você supõe. Nem bêbado, mas suponhamos. Poluição de São Eu não Paulo. teria mais crítica nenhuma a esse governo. Eu tá teria. certo? É uma, Não, é uma, claro. Mas- Ele não respeitou o mandato de Tudo 54, bem, de 140 milhões de tem esse pessoas. aspecto. Mas, tudo bem, A está essência do golpe produzindo. é tá- essa, Mas né? o golpe programa é isso. derrotado. O que eu quero explicar para vocês é o seguinte, eu acho que esse governo não tem como dar certo, porque os planos explicitados deles, e olha que eles não explicitaram tudo o que eles pretendem fazer, é francamente desfavorável, só para concluir mesmo, francamente desfavorável à população, ao trabalhador, à maioria, inclusive, isso de uma forma, com uma ironia muito poética, eu acho que muitos dos que vestiram camisa amarela para ir à Avenida Paulista pedir por isso que assumiu o poder interinamente aí, que pode permanecer, muitos desses, eles vão comer o pão que o diabo amassou. Muito bem, Laurinha, sua vez. E eu tenho mais uma rodadinha, vamos Não, dar eu uma só agilizada. quero falar uma coisa que eu acho que é importante. Quer quero dizer, falar um de inglês. governo que tem todo esse estoque de maldades aí, pretendendo aplicar. Mas isso é uma coisa. Mas tem uma outra coisa, que é o seguinte, esse governo é um tapa na cara da população brasileira por causa da questão democrática. Não adianta, nós lutamos pela democracia, nós queremos a democracia. É um tapa na cara das mulheres, as mulheres que são a maioria da categoria bancária e que sabem o quanto são vítimas do preconceito, da discriminação, do assédio sexual, sabem muito bem que a Dilma, uma boa parte da oposição a Dilma, tinha caráter misógino, tinha caráter do ódio e do preconceito contra as mulheres. Quer dizer, o Temer não fez a menor questão de disfarçar o caráter do golpe quando fez aquela célebre foto do ministério dele, que era o quê? O que a gente tinha lá? Branco, velho e rico. Brancos, homens e velhos
e ricos. Eu não tenho nada contra velhos, mas é uma coisa impressionante que a gente tenha, em pleno século XXI, a gente não tenha um negro dentro desse governo. E hoje, a maior parte da população brasileira já se diz negra. Isso como fruto das políticas de ação afirmativas que os governos do PT geraram e criaram. Quer dizer, a maior parte da população já se diz de origem afrodescendente. A maioria da população brasileira é de mulheres. Eles fizeram um governo que virou as costas para a maioria da população brasileira. Então, eu acho que eles não fizeram a menor questão nem de disfarçar. É por isso que as pesquisas tiveram que escassear. Você não pode mostrar aos olhos de todos aquilo que a gente está sentindo e está vendo, entendeu? Quer dizer, isso seria dar o caráter científico ao que é hoje uma sensação. Mas acho que é uma sensação que já se afirma como uma realidade no povo brasileiro. Esse governo é ilegítimo, esse governo não representa as mulheres. E eu acho lindo, cada vez que tem um protesto das mulheres, eu acho uma coisa incrível ver a mulherada defendendo a democracia, como a gente está vendo. Eu me sinto feliz de estar participando num momento da vida nacional como esse. Tá, Laurinha, já passa para você na pergunta final aqui o tema. Bom, a semana passada e essa estão aflorando aí as questões do envolvido do governo, né? Praticamente todo o governo nas delações e na questão das operações da Lava Jato. Mas eu quero ir um pouquinho mais além, não ficar só nessa questão da corrupção. É que a Lava Jato, assim, pela primeira vez, nós estamos vendo que a Lava Jato ela envolve 14% do PIB, ela paralisou 14% do PIB. Né? A CUT calcula que foram menos 140 mil empregos na construção, 170 mil na Petrobras. Né? Então você imagina essa cadeia, né? Estamos falando na perda de 1 milhão de empregos. Né? Então é preciso que a gente analise por esse caminho também, né, as coisas que estão ocorrendo. Gostaria que você comentasse isso, por favor. Eu acho que a gente ainda não contou metade dessa história da Lava Jato, né? Quer dizer, nós estamos ainda só no chantilly dela, que é a questão da corrupção. Agora, me parece claro, quando a gente pega as escutas que foram feitas há tempos atrás da presidente Dilma em relação à questão do pré-sal, que o governo americano fez especificamente da presidente Dilma, a gente vê que, na verdade, tem uma coisa que é muito mais do que a corrupção, é o controle das riquezas brasileiras e um controle muito grande das riquezas brasileiras. O pré-sal é a última grande reserva de petróleo do mundo, tem um potencial de alimentar o mundo energeticamente gigantesco e tal. Parece interessante que exatamente quando se descobre o pré-sal, pouco tempo depois a gente tenha a eclosão do maior escândalo de corrupção, entre aspas, da história do Brasil, que visa paralisar uma atividade fundamental para a economia brasileira, e não só para a economia brasileira, porque é fundamental para a educação brasileira, para o futuro das crianças do Brasil, porque a Dilma e o Lula já tinham falado que os royalties do petróleo seriam usados exatamente para pegar e melhorar essa que é o passaporte do Brasil para o futuro, que é a educação. Mas não é só isso, eu não acho que seja só a Petrobras. A gente tem ainda essa grande competência que o Brasil de fato tem, que é incontestável, que é das grandes obras. O Brasil tem uma tecnologia das grandes obras internacionais que é gigantesca. Quer dizer, não é que o Brasil, essas empreiteiras aí que estão no olho do furacão hoje, que elas constroem casinha. Elas constroem grandes hidrelétricas, grandes obras, grandes viadutos, grandes transposições, grandes... É interessante que quando os Estados Unidos resolvem o seu problema no Oriente Médio, entre aspas, né, com a guerra do Golfo, com o Iraque, com a invasão do Iraque, com as revoluções árabes, da Primavera Árabe, é interessante que quando se acabam os inimigos americanos, exatamente o Brasil, que disputa o mercado internacional das grandes obras, seja paralisado dessa maneira. Eu acho que nós não contamos ainda da missa um terço, ainda vamos ter que evoluir muito. Edu, pediria um Twitter
porque o nosso microfone ali já está no pré-pago, tá? A produção tá... Eu acho Ele que vai você está acabar se o crédito. Está se precavendo de problemas. Mas o que eu quero dizer para vocês também é rápido. Esse punitivismo que a gente está encampando com a Lava Jato, eu acho que a pior coisa decorrente da Lava Jato é justamente a violação de direitos. Há um tempo atrás, aí, eu divulguei uma notícia sobre uma fase da Operação Lava Jato, para resumir, e houve uma irritação da Lava Jato com a matéria que eu publiquei. Eu recebi ameaça pela televisão dos delegados da Lava Jato de ser preso e depois processado, nessa ordem. A gente tem algumas pessoas presas há um ano e meio aí, sem que você saiba exatamente por que razão elas estão presas. Porque uma pessoa ser acusada, vamos lá, por muito menos do que pesa contra várias figuras que estão soltas aí, da política, você tem preso José Dirceu, você tem Vacari, você tem, sabe? Então, o que está claro na Lava Jato é que ela tem um viés político. Até este momento, a gente não vê uma prova de que a Lava Jato realmente esteja atacando a corrupção. E eu acho que a corrupção, ela é desfavorável a todos nós, mas os direitos também têm que ser preservados, porque dessa forma que estão fazendo não dá. É isso. Mirô, os comentários finais. Rapidinho. Eu acho que nós estamos numa fase divertida da Lava Jato, né? Tá divertido, a gente está até se divertindo com as delações do Machado, porque as delações do Machado já derrubaram 2 ministros, né? Dizem que vai chegar no Temer. Dizem as más línguas que chega no Temer. Então a gente se diverte. Mas eu acho que o Lava Jato é coisa muito séria, não dá para se divertir. Não dá. Lava Jato tem uma questão democrática seríssima de fundo e tem uma questão nacional seríssima de fundo. A questão democrática, essa que o Edu falou, né, é um atentado é um estado de exceção. É um estado de exceção, com prisões arbitrárias, com delações premiadas, premeditadas, pressionadas, né? Então isso cria um ambiente muito perigoso para a democracia. Você dá um superpoder, né, a Ministério Público Federal, a Polícia Federal, setores do Judiciário. Quando você faz isso, você nega a democracia. E é um problema seríssimo, como a Laura diz, para a questão nacional também, né? Não é para menos que vem nessa altura do campeonato, a altura do campeonato do pré-sal, a altura do campeonato de empresas importantes na economia, que poderiam ter um papel destacado na economia mundial, que foram destruídas agora nesse período. Então eu acho que a gente se diverte com a Operação Lava Jato na atual fase. Eu estou me divertindo um bocado. Estou me divertindo porque é um barato ver aqueles puritanos, aqueles vestais da ética, aqueles moralistas sem moral, tá caindo, né? Em função da Lava Jato também. Mas, por outro lado, merece ir mais fundo no debate. Ponto. Muito bem, infelizmente o nosso tempo acabou. Quero agradecer aqui aos jornalistas a Laura Capriglione, Eduardo Guimarães, Altamiro Borges e a você que nos acompanha. Até a próxima.